Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos estudar a lição? Lição número 5. Hoje é terça-feira, 27 de janeiro. Sacrifício vivo. Pergunta número 4. O que Paulo ensinou sobre o sacrifício do cristão? Para responder a essa pergunta, o irmão deve fazer as seguintes leituras. Filipenses capítulo 2, verso 17. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Paulo já havia expressado uma visão surpreendente, conflituosa sobre viver ou morrer em serviço a Cristo, em Filipenses capítulo 1, do verso 20 ao 23. Agora ele menciona a possibilidade real de ser oferecido como libação. Essa imagem vem da prática antiga de libações, que consistia em derramar líquidos valiosos como óleo, vinho ou água, como oferta a Deus. Veja Gênesis capítulo 35, verso 14, Êxodo capítulo 29, verso 40, 2 Samuel capítulo 23, dos versos 15 ao 17. O aparente desperdício de um líquido precioso em um ato de devoção nos faz lembrar a atitude de Maria ao ungir a cabeça e os pés de Jesus com um perfume muito valioso de nardo puro, relatado em Marcos capítulo 14, do verso 3 ao 9, também João capítulo 12, verso 3. Embora não fosse uma libação no sentido literal, o gesto simbolizava um sacrifício significativo que ilustrava de maneira apropriada o infinito sacrifício de Cristo por nossa salvação. Se Paulo fosse executado por causa de seu trabalho em favor do Evangelho, ele se alegraria, pois sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus. Como as libações no Antigo Testamento geralmente não eram isoladas, mas acompanhavam um sacrifício, veja Números capítulo 15, do verso 1 ao 10 e 28, do verso 1 ao 15. Paulo via o ato de entregar sua vida como um complemento adequado ao sacrifício e serviço dos crentes em Filipos, que por meio da fé haviam decidido dedicar sua vida a Deus como um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, verso 1. Os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos em compartilhar sua fé. Eles espalhavam o evangelho de casa em casa. Atos capítulo 5, verso 42. Abriam seus lares para o estudo das Escrituras e sabiam defender sua fé com base nas Escrituras. Atos 17, verso 11, capítulo 18, verso 26 e 1 Pedro 3, 15. Os pioneiros adventistas seguiram o mesmo exemplo. Em vez de depender apenas dos pastores para compartilhar a mensagem com seus vizinhos, eles estudavam a Bíblia com outras pessoas e as preparavam para o batismo, de modo que estivessem prontas quando o pastor retornasse. Em resumo, com grandes sacrifícios pessoais, oferecendo-se como verdadeiros sacrifícios vivos, eles trabalhavam para espalhar o Evangelho. Será que deveríamos fazer menos do que isso? Vamos responder a perguntinha de hoje. O que Paulo ensinou sobre o sacrifício do cristão? Sempre lembrando que o ideal é que você faça a leitura das passagens bíblicas e responda a pergunta com as suas próprias palavras. A resposta sugestiva é: Paulo se via como uma oferta a Deus. Ele nos chama a consagrar a vida, seguir o seu exemplo e viver com entrega total à vontade do Senhor. E no rodapé da lição de hoje nós temos a seguinte pergunta, que é de cunho pessoal, para que eu responda, que você responda, meu querido irmão, minha querida irmã.
Diz assim: reflita sobre o significado de ser um sacrifício vivo. Quanto você tem sacrificado pelo reino de Deus? O que sua resposta revela sobre você? Reflita e responda à pergunta. Amanhã estudaremos caráter provado. Até lá, um forte abraço, paz e graça.